Esse mentiroso nunca foi cego. Nós do templo sabemos que ele apenas fingia ser cego para poder ganhar a vida. É um mentiroso. Eu conheço há muito tempo, ele nunca foi cego. Que história é essa? De devolver a visão a um cego. Eu vim a este mundo para dar visão àqueles que não enxergam. E tirar a visão daqueles que enxergam. O que está querendo dizer? Que nós que somos justos somos cegos. Se você fosse cego, você não teria pecados. Mas já que disse que enxerga, os seus pecados continuam. Esse homem trabalha através do demônio. Ele é charlatão, um fanático louco. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. Guias cegos! Vocês comem um mosquito e arrotam um camelo. Vocês mentem diante das leis e violam o coração das leis. Justiça, piedade, boa fé. Vocês são como sepulcros imaculados, todos limpos e belos por fora, mas por dentro repletos de ossos de mortos e de corrupção. Estão vendo essas pedras? Eu lhes digo, aqui não restará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Sua casa é cheia de desolação. A casa do lagarto e da aranha. Serpentes, covil de víboras. Como todos vão escapar da maldição? Não me verão aqui novamente. Não até que aprendam a chorar. Bem-aventurados aqueles que vêm em nome do Senhor. Porque eu e meu pai somos apenas um. Olá, meninas, a paz do Senhor seja com todos vocês. Estamos hoje na nossa 10ª aula, reta final, meu povo. Olha só, passaram-se quase 4 meses e estamos aqui concluindo, próximo de concluir o seu curso de cura e libertação, a sua mentoria. E você que está assistindo essa aula agora sabe que vai me apresentar um TCM e nós estamos aqui ansiosíssimas para ouvir vocês falarem, para vocês explanarem tudo sobre os temas que vocês decidiram discorrer sobre ele. Eu estou ansiosa para ver cada uma de vocês falando sobre o tema que vocês escolheram. Mas hoje nós vamos falar sobre um tema bem difícil e, inclusive, um tema que Jesus amava falar sobre isso. Nós vamos falar hoje sobre espírito de religiosidade. É o que tem invadido as nossas igrejas e vida de tantas pessoas que dizem servir Jesus como Salvador, mas que na realidade não. Então abre comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, e vamos ler um pouquinho desse texto, Lucas 18, verso de número 19. Lucas 18, verso 19. Enquanto você vai pegar a sua Bíblia, enquanto você vai buscar o seu material para estudar, para fazer suas anotações, não esquece que você precisa deixar o seu comentário no vídeo e precisa deixar o seu like nesse vídeo, porque senão o YouTube entende que esse vídeo, mesmo que ele seja privado e restrito unicamente para você que faz parte da academia, eles precisam que você diga que o vídeo é bom e que você aprova ele. Então você deixa aí seu comentário
e deixa seu like. Poucas pessoas que assistem às aulas, poucas de vocês deixam um comentário e deixam lá a curtida de vocês. Mas faz isso porque você assim ajuda o canal. Você sabe que eu não peço esse tipo de coisa. Mas infelizmente o YouTube envia notificações com relação a isso. Ok, meninas? Vamos lá então. Versículo de número 9 do capítulo 18 do livro de Lucas. Versículo 9. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria glória e sua própria justiça, menosprezavam os outros. Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por dia, 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem e não o outro, ou este publicano e não o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus, porquanto todo aquele que se vangloria será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Então hoje, meninas, vamos falar sobre espírito de religiosidade. E o que significa religiosidade? É o mesmo que religião? Não, religião é o que nos religa. Religião é aquilo que nos conecta com Deus, né? E religiosidade significa a qualidade do indivíduo que pratica ou que possui tendências para refletir sobre os aspectos da atividade religiosa, seja qual for a religião, significa prática. Religiosidade é aquele que pratica a religião. Aí nós vamos entender um pouco mais a fundo sobre isso. De maneira geral, então, religiosidade mostra o sentido que uma pessoa possui ao refletir sobre questões ligadas à religião e às crenças religiosas. Pessoas que mostram o poder da fé. Do ponto de vista psicológico, a religiosidade exerce influência nos valores e no modo de agir de uma pessoa para refletir sobre o que é certo e sobre o que é errado ou correto para ela. Isso então significa religiosidade do ponto de vista geral, do ponto de vista psicológico, e religiosidade como o dicionário fala sobre o que é religiosidade. Religiosidade significa a qualidade do indivíduo que possui disposição. Mas, pastora, por que então que existe um espírito de religiosidade? O que é esse espírito de religiosidade? É sobre isso que nós vamos falar. Religião é muito diferente de religiosidade. Jesus, ele quando estava aqui na terra, ele sempre batia exatamente neste ponto crucial sobre religiosidade. Ele falava com os fariseus e com os escribas exatamente sobre isso, sobre que eles eram religiosos, porque religião é muito diferente, você vai entender isso. A religiosidade é algo tão perverso que é comparado com o pecado da imoralidade. Para você ver o quanto é algo ruim, é algo venenoso, é algo espiritualmente venenoso, danoso. É como uma erva daninha que mata a planta, que arranca toda a seiva da planta. Que ao observar o ensino do Senhor Jesus, entendemos que a religiosidade pode ser até mesmo pior do que a imoralidade. Sim, é isto mesmo que você está ouvindo. Pastora, como que a religiosidade pode ser pior do que a imoralidade? Sim, é isso mesmo que você está ouvindo. E por quê? Porque diferentemente dos outros pecadores, o religioso, ele não
se arrepende, porque ele se esconde atrás de uma aparência de piedade, de uma aparência de bondade, porém, ele é alguém vacinado contra o arrependimento. Por quê? Porque eles se sentem santos, porque eles se sentem imaculados, porque eles se sentem pessoas tão justas, a ponto de se vangloriar da sua justiça. Olha só o que Lucas escreve com relação ao publicano e ao fariseu. Essa é uma passagem que o próprio Jesus estava narrando. E entenda que Jesus estava falando que o fariseu se vangloriava porque ele jejuava 2 vezes por semana, porque ele dizimava, porque ele orava. E ele se achava muito mais santo do que o publicano. Ele tinha uma aparência de uma falsa bondade, de uma falsa piedade, escondida por detrás de uma capa de engano, de mentira. O religioso é alguém que não consegue se arrepender. O religioso comete erros, comete pecados, mas se ele estiver cometendo em nome de Cristo, para ele está tudo bem, ele não está errado. Para ele é correto o que ele está fazendo, é certo o que ele está fazendo, porque ele está fazendo aquilo em nome de Cristo. Quantos religiosos tem dentro das nossas igrejas? Vamos lá. Quantas pessoas que estão dentro da igreja apontando o erro do outro cometem erros piores? Homens que vestem capas de autoridade, pessoas de nome, de renome, inclusive dentro do poder eclesiástico, porém, são pessoas que traem, enganam, mentem, roubam, defraudam, tiram tudo que as pessoas têm, mas pela frente usam uma capa de que são pessoas piedosas, justas, pessoas boas, inclusive enganam a tantos. Vamos ler. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 11, versículo de número 24. Mateus 11, 24. Nós vamos percorrer um pouquinho aqui na Bíblia para que a gente entenda um pouco mais sobre esse assunto, quão danoso que é isso verdadeiramente, como uma erva daninha. Mateus 11, 24. Vamos lá. Versículo de número 24 do capítulo 11. Eu, contudo, vos afirmo que haverá mais tolerância para o povo de Sodoma no dia do julgamento do que para contigo. Jesus estava falando sobre Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum presenciou milagres poderosos, porém não adorava Jesus como Salvador. Olha só, a Bíblia diz que a perversa cidade de Sodoma teria se aberto ao ministério de Jesus e sua pregação de arrependimento, enquanto os judeus de seus dias não. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo, Jesus falando, que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. E Mateus escreve com relação a isso, porque Mateus, quando escreve esse livro, ele escreve exclusivamente para os judeus, porque Mateus era um judeu. Então ele está escrevendo aqui para o povo judeu, está dizendo, olha só, se Jesus tivesse ministrado em Sodoma e Gomorra, se o evangelho teria sido recebido lá, eles teriam aceitado, teriam se arrependido, porém, Jesus pregou, operou grandes milagres, sinais e prodígios em Cafarnaum, e mesmo assim esse povo, os religiosos daquele tempo não aceitaram, não receberam Jesus como Salvador, não receberam como Yeshua, como esperado, não quiseram ele. Cafarnaum, lugar onde Cristo operou tanto de milagres, teria juízo mais rigoroso que Sodoma. Por quê? A explicação dada por Jesus é clara, porque diante de milagre como os que Jesus operou, os piores pecadores de Sodoma teriam maior possibilidade de arrependimento. Pior do que um pecador, por mais terrível que seja, só mesmo um outro pecador que é vacinado contra o arrependimento. E nós vamos ver que os pecadores de verdade, que as pessoas que pecam, elas conseguem olhar para dentro de si e conseguem ver o seu erro, conseguem ver a sua falha. Porém,
O religioso que finge servir Deus como Salvador, que finge servir Jesus como seu Salvador, ele não se arrepende do erro que ele comete, porque ele está cometendo em nome de Cristo. Então eles não obedecem. Para eles, sacrificar é algo importante, mais do que obedecer. Só que Jesus não se compraz em sacrifício de tolos. Jesus não se compraz em sacrifícios. Ele quer a obediência. E a obediência a Deus é um coração contrito, um coração quebrantado. Olha só o que a palavra diz. 2 homens subiram para orar. O fariseu e o publicano. O fariseu em pé falava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, apontando o erro do outro, apontando a falha do outro, mas não conseguia olhar para dentro de si. Ele dizia: os outros homens, eu não sou como eles são roubadores, traidores, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Ainda estava olhando o irmão que estava lá também orando, porque o cobrador de impostos estava ali, o publicano estava lá. Ele cobrava impostos porque aquele era o trabalho dele. E ele estava ali orando também, buscando a face de Deus. E ele apontava: olha, Senhor, eu não sou como esses outros homens. Não, eu sou melhor. Eu sou melhor porque debaixo dessa capa aqui, essa capa aqui de santidade, essa capa do engano, essa capa que me cobre, essa capa de pseudo crente correto, de servo, de serva de Deus, que consegue olhar os erros de todo mundo, não consegue olhar os seus, que consegue ver a falha em todo mundo, não consegue olhar a sua. Jesus diz: temos que primeiro tirar a trave que está no nosso olho, para depois tentar tirar o cisco que está no olho do seu irmão, porque com a mesma vara com que nós medimos, nós seremos medidos. Então, nós não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. E nós não podemos nos vangloriar e querer ser melhores que os outros. Sodoma tinha maior possibilidade de arrependimento. Pior do que um pecador, por mais terrível que seja, só mesmo outro pecador que é vacinado contra o arrependimento. E é isso que a religiosidade faz. O que ela faz? Bloqueia os pecadores contra o arrependimento. Ele promove um senso de justiça baseado na vida aparente, que por sua vez o cega para a sua real condição espiritual. Ele coloca um bloqueio, porque ele mesmo acredita na veste que ele veste, nessa capa de engano. Eles são tão acostumados a enganar, a trapacear, a acusar o outro, que eles colocaram um bloqueio. A mente deles foi cauterizada. Não conseguem perceber os seus próprios erros, as suas próprias falhas, porque eles colocaram um bloqueio. A religiosidade faz isso. A pessoa coloca um bloqueio contra o arrependimento. Ela não consegue se arrepender por nada do que ela faça, porque eles têm um senso de justiça errôneo, baseado naquela vida aparente deles, que cega eles, cega o entendimento. Essa condição espiritual que eles fingem ter é algo que tem bloqueado a vida dessas pessoas e serão conduzidos para o inferno. Mas por quê? Eles conhecem a palavra. Os fariseus e os escribas da época de Jesus conheciam a palavra, igual como hoje nós vivemos tantas pessoas que conhecem a palavra, porém o importante não é conhecer a palavra, mas viver a palavra. Eu não posso dizer que eu sirvo a Jesus como Salvador se eu não vivo os seus mandamentos. Olha o que o apóstolo João escreve na 3ª carta. João, ele escreve ao presbítero Gaio, ele diz: eu oro a Deus para que tudo te vá bem, assim como é próspera a tua alma. Mesmo que você esteja enfermo, você vai ficar curado, porque você é uma pessoa que vive na verdade e caminha na verdade. E as pessoas que eu recebi aqui falaram com relação a você e disseram que você é uma pessoa que vive na verdade. Então a enfermidade não vai ter poder sobre a sua vida. A enfermidade não vai encontrar legalidade na sua vida. O mal não vai encontrar legalidade na sua vida, porque você é uma pessoa que vive na verdade e caminha na verdade.
Eu não posso dizer que sirvo a Jesus como Salvador se eu não caminho na verdade. Eu não posso dizer que sirvo ao Senhor como Salvador se eu tenho uma vida de mentira, uma vida de engano. Se para uma pessoa eu sou de um jeito, com outra eu sou de um outro jeito. 2 pesos, 2 medidas. Para a pessoa vale, para mim não vale. Vamos lá, seguindo. Em outro momento, o Senhor Jesus afirmou que as prostitutas estão mais próximas do reino de Deus do que os religiosos dos seus dias. E que vos parece? O homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eram 2 filhos. O pai chegou e disse: filho, vai trabalhar na vinha. E ele disse: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. O pai chegou diante do outro filho e disse: filho, vai trabalhar na vinha. Ele disse: não vou. Porém, depois ele se arrependeu e foi. Qual dos 2 que está correto? O primeiro, porque disse sim, mas não foi? Ou o segundo, que mesmo contra a sua própria vontade, quando ele percebeu que ele tinha falado para o pai, ele se arrependeu e foi fazer o serviço do pai? O primeiro é comparado aos fariseus, aqueles que falam sim para tudo. Sim, Senhor, eu vou. Sim, Senhor, eu faço. É como hoje, dentro das nossas igrejas, as pessoas não conseguem dizer um não, mas elas fazem aquilo para se mostrar ou para querer honra, para querer glória, para querer um nome escrito numa placa, para querer que as pessoas falem sobre si. Esse aqui disse sim, não foi. Ele não foi para a vinha. O outro disse não, mas arrependido. Esse aqui somos nós, que mesmo quando às vezes nós não queremos fazer determinadas coisas para o Senhor, porque talvez estejamos tristes, cansados, fracos, desfalecidos na fé, porque é normal do ser humano isso, mas quando nós dizemos não ao Senhor, o Espírito Santo de Deus vem e ministra e traz o arrependimento sobre a nossa vida, e aí a gente muda de ideia, porque teve um arrependimento, e com arrependimento vem uma mudança, e aí o filho vai e trabalhar na vinha, vai fazer aquilo que o Senhor o confiou, mesmo cansado, mesmo triste, mesmo fragilizado, mesmo angustiado, mesmo ferido, mesmo que às vezes diga não, porém depois muda de ideia, se arrepende e vai. Esse aqui é o certo. Esse é o filho que agiu correto. Às vezes a gente diz não para o Senhor, mas o Senhor conhece verdadeiramente o que está lá no íntimo. O Senhor conhece verdadeiramente o que está aí. E Ele sabe que o seu arrependimento é verdadeiro, é genuíno. Se arrependeu de verdade e foi fazer aquilo que o Senhor confiou. Ele respondeu: sim, Senhor, porém não foi. E dirigiu-se ao segundo e disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Aleluia! Olha que Jesus está falando. Esses aqui, o filho que disse não, é como se fossem os publicanos, aqueles que são rejeitados porque cobravam impostos dos judeus, era como se estivesse colocando sobre eles um jugo, porém era o trabalho dele. As prostitutas, que quantas estavam ali sem vontade de estar, mas estavam por uma necessidade. E olha que Jesus disse: as meretrizes e os publicanos precederão. O que ele está falando? Eles chegarão primeiro no reino dos céus. Olha só que palavra poderosa é essa que o Senhor está dizendo. Porém, os fariseus, pseudos, corretos, homens honestos, que se julgam tão corretos, que se julgam pessoas honestas, corretas, que não mentem, que não enganam, que vestem uma capa de mentira e enganam tantas pessoas, esses estarão
descerão ao Hades, é o que o Senhor diz, precederão no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmos, vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Mateus capítulo de número 21, vamos lá ler, Mateus 21, verso de número 28, Mateus 21, versículo 28 a 32. Assim. Então Jesus explicou-lhes: com certeza vos asseguro que se tiverdes fé e não duvidardes, podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenastes a este monte: ergue-te daqui e lança-te no mar, e assim acontecerá. E tudo o que pedisdes em oração, se crerdes, recebereis. Tendo Jesus chegado ao templo enquanto ensinava, acercaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo e o questionavam: com que autoridade fazes estas coisas aqui? E quem te deu essa autorização? Jesus, porém, replicou-lhes: eu igualmente vos lançarei uma questão. Se me responderdes também, eu vos direi com que autoridade faço o que faço. Aleluia. De onde era o batismo de João? Divino ou humano? E eles discutiam entre si, avaliando: se respondermos divino, ele nos indagará. Sendo assim, por que não acreditastes nele? Porém, se alegarmos humano, tememos o povo, pois todos consideravam João como profeta. Por isso disseram a Jesus: não sabemos. E ao que Jesus afirmou-lhes: nem eu vos direi com que autoridade procedo. Agora, qual a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos, aproximando-se do primeiro, pediu: vai trabalhar hoje. Jesus fez a eles uma pergunta, falando exatamente sobre o batismo de João Batista, que veio para endireitar as veredas, para aplainar os caminhos por onde Jesus passaria. João veio à frente de Jesus para pregar esse evangelho de arrependimento, para que eles tivessem uma oportunidade, para que Jesus, quando viesse a pregoar o reino do Senhor, essas pessoas já tivessem conhecido quem de fato era o Cristo que viria, o Senhor, o esperado. Porém, eles não acreditaram, porém, eles não se arrependeram. Eles ouviram o que João Batista falou, eles ouviram com quanto a autoridade João Batista fazia isso, o que João fazia, descendo as pessoas às águas. Prostitutas, publicanos aceitaram, confessaram o nome daquele Senhor como Salvador, desceram as águas, mortificaram a sua velha criatura, nasceram para uma nova vida com Cristo. Porém, os fariseus, os religiosos não aceitaram, não creram. Quando Jesus faz a eles esse questionamento, perguntando se o batismo de João Batista era humano ou divino, eles não quiseram responder, porque eles iriam se colocar em xeque diante daquele povo. Se eles respondessem humano, eles iam estar se colocando lá, porque todos tinham João Batista como um homem santo, como um homem divino, que estava fazendo aquilo em nome de Deus, e o batismo dele era divino. E se eles dissessem que ele era divino, então eles iam dizer: mas por que então que você não os aceitou? Por que vocês então não se arrependeram? Eles não queriam ser questionados, porque eles não queriam se arrepender. Arrependimento é algo divino. Se arrepender é algo que nós precisamos fazer. O arrependimento é algo que produz vida, que traz mudança. Nós precisamos confessar. Você aprendeu? O primeiro passo é reconhecer, o segundo é confessar e o terceiro é pedir perdão. Então, quando você pede perdão, você está arrependido. E nesse pedido de perdão que traz arrependimento, trará também mudança de vida. Queridas, é tão importante nós olharmos com relação a essa questão de religiosidade, afastarmos esse espírito de religiosidade da nossa vida. Tantas pessoas falam, julgam as outras por si próprias. Inclusive, durante tantos anos da minha vida, eu já falei isso para vocês, eu sofri muito com isso.
de pessoas que eram religiosas dentro da casa do Senhor, que olhavam e viam porque pintavam o meu cabelo de louro e elas pintavam de preto, elas eram crentes e eu era desviada. As que pintavam, que não pintavam a unha e eu pintava de base, elas eram crentes e eu desviada. Então as pessoas julgavam o outro por aquilo que elas achavam que era correto. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela divide, ela discerne, ela penetra, ela é profunda, ela é viva, ela produz vida. É ela que vai trazer, que vai me fazer entender aonde eu estou errada e aonde eu preciso mudar. Porém, aqueles que se diziam santos nunca acreditaram nisso e não pregavam arrependimento, porque eles não queriam se arrepender, não queriam mudança de vida. Vamos lá adiante. A semelhança dos fariseus dos dias de Jesus, nós pecamos hoje por causa da nossa religiosidade. Aprendemos a falar e nos comportar com ares de bons cristãos e com isso encobrir nossa desobediência. Eu não sei se vocês lembram, na aula que nós tivemos com a pastora Érica Leite, a pastora Érica contou inclusive um caso muito triste, chocante, que foi o avô dela, eu não lembro se era paterno, se era materno, mas era avô. E ele era pastor, reconhecido, respeitado dentro da sociedade, porém, quando chegava dentro de casa, ele era um abusador, um molestador. Ele molestava ela, ele abusava dela, mas não havia nele arrependimento, porque ele achava que por ele servir Jesus, por ele pregar a palavra, por ele falar de Cristo, por ele ganhar almas para o reino, ele se achava santo e não conseguia ver que ele estava errando, falhando, que ele estava cometendo algo grave, sério, que traria consequências gravíssimas para a vida daquela menina. Ela desde menina foi abusada, molestada por ele, mas ele era um crente, pastor, homem de Deus, com um rótulo de homem de Deus. Quantos homens de Deus estão aí batendo, espancando as suas esposas, maltratando seus filhos e se escondem de trás de uma capa de falso cristão? Porque tem uma aparência de bom moço, porque fala bonito, trai a esposa, vai para motel com a mulher, abandona a sua família, destrói o seu lar, mas veste uma capa, coloca um paletó, uma gravata, é um homem de Deus. A mulher trai o marido, engana, mente, faz coisas erradas, mas prega a palavra, discipula, evangeliza. Pode, então não tem arrependimento para essas pessoas, porque elas acham que estão fazendo aquilo em nome de Deus. Em nome de Deus, quantas pessoas foram exterminadas em nome de Deus? As cruzadas em que a Igreja Católica matou milhares de pessoas em nome de Deus. Em nome de Deus, matavam pessoas. E não havia neles arrependimento, porque eles estavam achando que estavam fazendo aquilo e era correto. Vamos lá, adiante. Nós pecamos por nossa religiosidade, aprendemos a falar e nos comportar com ares de bons cristãos e com isso encobrir a nossa desobediência. 2 filhos, quem demonstrou ser obediente? Aparentemente foi o primeiro que disse sim, porém, o primeiro não foi, disse sim, mas não foi. Então o que acontece? Quando você vê isso, uma pessoa que diz sim, porém não obedece, ela é mentirosa. Deus não quer o nosso sacrifício, Ele quer a nossa obediência. Lembre-se, o Senhor Deus vê todas as coisas e Ele julgará cada um o seu proceder. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, é você que vai se examinar, não sou eu que tenho que apontar o seu erro, não sou eu que tenho que apontar a sua culpa, não sou eu que tenho que dizer que você está certo, não sou eu que tenho que dizer que você está correto. Quem vai falar isso aqui é a palavra de Deus, porque ela é viva e ela é eficaz. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e ele então perceba em si a sua falha e se arrependa,
Você tem a oportunidade de se arrepender e de mudar de vida, de mudar de comportamento, de atitude. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima aula.